Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da semana, já que aguardando o nosso convidado, Coronel Santana, para nos brindar com uma excelente palestra live. Olha nosso grande Coronel Santana. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Satisfação imensa estar nessa manhã, podendo falar com os nossos queridos seguidores da Última Ratio, com a presença ilustre do Coronel Santana, que é uma referência hoje no segmento da segurança pública, empresário, consultor, e que vai nos brindar nessa manhã com inúmeros ensinamentos, fruto da sua larga experiência no cenário internacional, seja em missões de paz, sejam as suas funções como consultor, empresário. Tive a oportunidade de acompanhar o Coronel Santana num projeto que ele fez magnífico aí por diversos países, né? Trazendo algumas novidades importantes para a segurança pública e privada brasileira. Seja muito bem-vindo, Coronel Santana. Eu vou ser rápido na minha apresentação, porque a maioria das pessoas já o conhece. Mas fique à vontade também para se apresentar para os nossos seguidores. E a palavra é do senhor nesse primeiro momento. Bom, eu fico realmente na ideia do aprendizado. Eu sou um eterno aprendiz. Eu acho que é isso que faz com que a gente consiga ir adiante em tantos desafios, né? Nessa curiosidade, nessa oportunidade de passar informações para todas as pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre segurança. Então, nós ingressamos nessa vida de 1989 para 1990, então já são aí aproximadamente 30 anos lidando com isso, dos quais 28 na atividade pública e também na atividade privada na área de educação. Confesso que eu não tinha tanto interesse assim de ingressar na área de segurança, Luciana, mas tanto para você como para os nossos ouvintes é importante dizer que a atividade, eu costumo dizer que ela junta todos os hormônios de uma vez só, né? É o tal do banho de Edson que a gente leva. Então, é aquela coisa da endorfina, da dopamina, serotonina, oxitocina e noradrenalina, tudo junto, quando a gente entrega a nossa vida para a comunidade. E nisso tudo veio também, né, essa oportunidade de trabalhar fora do Brasil a partir de 1997, quando a gente não parou mais, tivemos aí diversas chances de tanto levar conhecimento como trazer conhecimento, e agora a gente tenta compartilhar um pouquinho disso tudo com quem está aqui conosco, com todos os que conferem as novidades que você traz para o Última Ratio, quer seja pelo Instagram, quer seja pela editora. A gente está muito satisfeito com o convite e no decorrer a gente vai falando mais alguma coisa. Obrigado, fico muito satisfeito realmente com a oportunidade. E a temática ilustrativa, né? Segurança transnacional. Mas o que é isso, né? Mas é importante trazer temáticas porque em um mundo globalizado como o nosso, e eu tive a oportunidade de estudar fora do país, também conhecer outras realidades, outras polícias, e é importante a gente sair, né, desse mundo hermético e saber que existe vida para além do Distrito Federal, para além do Brasil. Obviamente que, guardadas as suas devidas proporções, a gente sabe que cada realidade é uma realidade, não adianta a gente querer replicar o que acontece, o que dá certo em determinado país, no nosso país, em virtude das suas especificidades. Mas, de fato, é importante a gente ter um olhar globalizado para a questão da segurança pública. E eu que, como um seguidor do senhor nas redes sociais, e aprendi muito com o vosso olhar sobre a questão da segurança, e é importante trazer esse debate para o campo das ciências policiais, né? E trazer essas orientações, aquilo que deu certo fora, aquele olhar que de certa forma foi efetivo fora, adequando a nossa realidade. E quando eu pensei na vossa palestra, na vossa live, eu pensei que esse seu olhar, né? Olhar empresarial, um olhar de consultoria, um olhar de inteligência, um olhar de um policial militar que dedicou a vida. Nosso Coronel Santana foi subcomandante-geral da nossa
gloriosa PMDF. E, então tem uma visão muito acurada. Eu me lembro que desde aspirante, quando o coronel teve a oportunidade de trazer para o Brasil o pessoal da SWAT, fiz um curso com a SWAT já como aspirante ali, foi algo muito interessante, e a gente já havia anunciou desde o início da carreira essa visão empreendedora no campo da segurança pública, e após ter ido para a reserva, hoje tem entregado esse empreendedorismo para a sociedade, né? A gente é uma figura cativa hoje já nos nossos jornais locais aqui no Distrito Federal, na Rede Globo, como sempre comentando algumas notícias, jornais de grande circulação. Então, hoje já se torna uma referência e a gente não podia deixar passar essa oportunidade de trazer para os nossos seguidores um conhecimento tão abalizado como o do senhor. Então, nesse sentido, gostaria, aproveitando já na mente do senhor esse último projeto seu, que foi fantástico, visitou vários países. Eu sei que o senhor utilizou uma soma vultuosa de recursos nessas viagens, e eu gostaria que o senhor apresentasse, falasse um pouquinho dessa experiência. Olha, a gente aproveita essa levantada de bola, né, para realmente trazer dois cenários bastante importantes. O primeiro que você comentou, uma vez que mencionou o curso que você já fez enquanto aspirante, já era algo que nós trazíamos, e eu pego esse primeiro gancho para dizer o seguinte: nós ainda não compreendemos o quão bom nós somos enquanto policiais, enquanto profissionais de segurança no Brasil. Nós sabemos muito mais do que imaginamos, nós podemos entregar muito mais do que hoje entregamos, e mais por uma questão territorial, por uma questão geopolítica, por uma questão, às vezes até idiomática, é que nós continuamos imaginando que não somos tão bons assim. Mas eu garanto para vocês que isso acontece, e quando eu falo desse primeiro curso que você fez, foi uma visão que eu tive a partir dessa situação. Nós precisávamos trazer pessoas para cá para enxergar o quanto nós somos bons e para entregar esse conhecimento, porque enquanto policiais aqui no Brasil, pelo volume de problemas que nós temos e pelas dificuldades que nós temos, nós aprendemos aquela coisa do fazer o limão, né? Do limão uma limonada, a gente virou mestre, a gente virou masterchef nisso daí. Então, é a chance que nós tínhamos tanto de mostrar para quem está fora o quão bom nós somos, como para mostrar para os nossos profissionais que eles podem multiplicar tanto quanto outros multiplicam, mesmo sem ter a nossa capacidade. E isso foi, enfim, mais de 2 décadas, né? Imagino eu, pelas mais de 2 décadas que você tem enquanto profissional de segurança pública aqui no Distrito Federal. Mas a segunda parte... Sim, até hoje, com a utilização do brevê, isso é importante. Essa materialização do conhecimento, ela é fundamental. Agora, tem outro lado, que é o que a gente faz hoje. O evento e o cenário que você citou é o Security Tour. A gente começou, já tem 3 anos em um formato mais profissional. Vamos para a 3ª edição, nesse mesmo formato, agora em 2021. Então, em 2019, a gente começou em Dubai, Abu Dhabi, fomos até o Japão e depois fomos para o outro lado do mundo, né? Fomos parar em Las Vegas para poder falar sobre uma série de coisas. Foram 21 episódios distintos, onde a gente passou falando sobre segurança em Abu Dhabi, segurança pública e privada, em Dubai, passamos por Singapura, passamos pela Índia, passamos pela Malásia, Vietnã, uma realidade que eu sempre tive vontade de conhecer e trazer para as pessoas. Passamos por lá também, em uma experiência que para mim foi muito importante, que é conhecer o que o vietnamita fala da guerra do Vietnã, que a gente não sabia sobre isso e a gente consegue devolver para quem está ali. Hong Kong, enfim, Japão, enfim, a gente foi caminhando em todos esses passos, sempre trazendo alguma informação sobre segurança pública ou sobre segurança privada. E no ano passado a gente fez o caminho inverso. No ano passado nós começamos no mesmo ponto, Dubai e Abu Dhabi, onde vamos iniciar também agora em 2021, e fomos fazendo o caminho contrário. Passamos ali pelaquela área do Chifre da África, onde tem aquela região
cheia de piratas ali, né? Uma realidade que nós não temos. O pirata em alto mar, o que é isso, como que funciona. Então tem uma série de episódios que vão caminhar agora. E foi uma viagem, Luciano, interrompida, porque no meio da pandemia a gente se deparou, né, com a embarcação tendo que deixar de parar em outros portos, e a gente vai de novo agora em 2021. Vamos começar no mesmo lugar, vamos passar pelos mesmos espaços e trazendo outras realidades. Realidades que a gente já tinha trazido antes, mas em outro formato. Então, Israel, Grécia, cenários que a gente não vai passar enquanto território, mas fizeram parte da história da segurança moderna, como a Líbia, por exemplo. Eu tive a chance de ir para a Líbia antes do Gaddafi ser deposto. Tive a chance de ir para a Líbia para ver um dos melhores museus que a humanidade tinha, que foi completamente destruído, apesar de sair um pouco da área de segurança, mas, enfim, a gente tem, por um outro lado, nessa mesma Líbia, aquele filme chamado 13 Horas, né, que impactou a segurança mundial a partir do momento que chegou num momento político complicado. Foi aquela época da eleição da Hillary Clinton, foi o momento em que nós tivemos a invasão de Benghazi, a embaixada americana em Benghazi, e foi quando o que se disse? Que o governo americano deixou de lado as questões de segurança em uma área onde, pela segunda vez na história dos Estados Unidos, houve uma embaixada invadida. Então, esse conteúdo que vem acompanhado do Security Tour, dessa viagem, ele é para mostrar, como você mesmo trouxe aqui algumas vezes, para a comunidade brasileira, o que existe fora do Brasil. E mesmo que a gente não consiga juntar tudo, para quem está nos ouvindo agora e para quem vai nos ver posteriormente, que a gente tenha a chance de dar uma pincelada, pegar um pouquinho de cada coisa e saber, puxa, será que isso aqui eu consigo ajustar? Será que isso aqui eu consigo aproveitar para a realidade brasileira? Será que enquanto um profissional de segurança pública que tem tantos problemas para resolver, nós conseguimos buscar esse conhecimento e transformar em uma sabedoria diferente para o nosso policial, para o nosso cidadão, para o nosso território? Então, esse tema que você traz, ele nos dá a chance de oferecer essas situações, esses cenários, essas realidades para um aproveitamento diferenciado por parte do nosso profissional de segurança. Não, é interessantíssimo, né, essa sua visão empreendedora, porque, de fato, né, a segurança pública ela jamais vai ser construída só pelas mãos da polícia. E é um ledo engano a sociedade achar, né? Tem um estudo muito interessante que menciona que, por mais efetiva que uma polícia possa ser, ela vai considerar no máximo, vai conseguir no máximo melhorar 20% da qualidade da segurança pública, que envolve várias questões como educação, saúde e até saneamento básico. Então, essa interação entre segurança pública e segurança privada, essa interação entre o poder público e de certa forma, a iniciativa privada, né, as organizações não governamentais, tentando construir, né, juntos soluções hábeis e, de certa forma, diminuir essa grande sequela que a gente tem no Brasil, né, com mais de 60 mil mortos todos os anos. Então, e essa visão cada vez mais necessária, né, essa interação entre o segmento privado, entre as empresas de consultoria, as empresas de segurança privada com o poder público, cada vez mais ela se torna interessante. E hoje o trabalho que o senhor tem desenvolvido, né, como consultor, empresário, e obviamente também com a visão de transformar a realidade, até porque a gente sabe que o senhor tem vários projetos que não têm fins lucrativos, né, e sempre tem, como todos os convites que nós fazemos para o senhor para participar de forma voluntária, o senhor tem, até porque a gente sabe que a bandeira de fato é tentar construir um Brasil melhor. Então, eu parabenizo muito, e quando eu vejo a fala do senhor e a experiência que o senhor tem podido trazer para todos nós, né, realizando, de certa forma, um investimento expressivo, né, nessas viagens. E a gente, hoje as redes sociais são fantásticas, né? Hoje
a gente recebe esse presente nos nossos lares e aí até convido os nobres colegas, né, seguidores do Última Rácio, a seguirem, né, o vosso Instagram, as vossas redes sociais, porque esses vídeos estão todos lá, né? Então as pessoas têm a oportunidade de ter uma aula, né, de fato, de quem de fato conhece segurança pública, não são aventureiros, policiólogos de plantão, é um profissional da mais alta envergadura que tem um olhar muito interessante, né? E aquele material lá é um material de excelente qualidade, né? Com uma produção que digna de elogio e já aproveito para parabenizá-lo pelo conteúdo. Ela tá indo inclusive agora para a TV, né? Essa mesma produção, essas mesmas informações estão indo agora para a TV a cabo. Já já a gente dá as notícias para quem nos acompanha. Então é uma oportunidade que a gente tem de trazer tanto a comunidade para enxergar que o brasileiro, de uma maneira geral, ele pode oferecer alguma coisa boa no que se refere à segurança, mas você citou, Luciano, uma coisa agora fundamental que muito pouca gente se dá conta: as redes sociais. Nós estamos em uma rede, nesse momento, falando sobre segurança. As grandes transformações em segurança pública e segurança privada ultimamente aconteceram por intermédio dessas redes sociais. Um dos maiores movimentos mundiais referentes à segurança, que foi esse caso do George Floyd nos Estados Unidos, ele chegou pelas redes sociais. E o que é fundamental a gente lembrar para as pessoas, todas as redes que estão trazendo, todas as plataformas que estão mudando o pensamento das pessoas no que se refere à segurança são privadas. Nenhuma delas é pública. Então, quando falamos dessa conexão, nós temos que compreender e quando falamos, por exemplo, né, do uso transnacional da segurança, nós precisamos compreender que muito disso não está nas nossas mãos. As grandes plataformas de tecnologia, de informação e comunicação voltadas para a segurança pública e privada, elas não estão nas mãos do poder público. Elas não sofrem interferências diretas de políticas públicas de segurança. Então a gente vai estar falando do Instagram, nós vamos falar do YouTube, nós vamos falar do Facebook, nós vamos falar de tudo que nós utilizamos enquanto um caminho para acessar a comunidade. Ao mesmo tempo que não podemos controlar esses espaços, mas precisamos aprender a conviver com esses espaços. Eu tive uma experiência, em certa oportunidade, no México, quando fui falar para profissionais de alto escalão, gestores públicos de alto escalão, sobre segurança e sobre segurança transnacional, esse mesmo tema. Eu me recordo que houve um profissional de segurança de altíssimo nível no México e ele disse o seguinte: poxa, eu não sei por que é que vocês estão aqui e por que vocês querem que nós estejamos aprendendo sobre segurança para poder ensinar para outras pessoas. Eu não entendo isso. Nós aqui no México já temos problemas demais para termos que nos preocupar com os problemas de outras nacionalidades. O que é que vocês estão fazendo aqui? E eu me lembro, Luciano, e para quem está vendo a gente agora, foi um choque para todos os educadores que estavam ali. Porque eles não souberam como lidar com aquilo, ficou um olhando para o outro. Em determinado momento eu vi que a coisa não ia sair daquela discussão, porque gerou um constrangimento, essa é a verdade. Né? Não se esperava que ele fosse trazer aquela fala em um momento público, tudo sendo filmado. E aí eu alcancei ao grupo e falei o seguinte: eu falei, olha, talvez seja por isso a grande importância de nós estarmos aqui. O México tem tanta experiência, o México tem tantos casos, e era o auge daquela coisa do narcotráfico, né? Era o auge do narcotráfico. E eu disse, o México ele tem tanta experiência com isso, ele pode oportunizar a outras nacionalidades tanto conhecimento que para nós é fundamental torná-los multiplicadores, educadores, para transmitir isso, para trazer isso. E eu dou esse exemplo, por quê, Luciano? Porque nesse mesmo momento, nós, enquanto profissionais de segurança brasileiros, né, tratando de crimes transnacionais, falando de uma das maiores fronteiras terrestres, que a maior, territorialmente falando, do planeta, falando de uma fronteira marítima tão grande quanto a nossa, nós temos muita experiência.
podemos compartilhar muita coisa usando essa ferramenta fundamental que é a tecnologia, que nesse momento você traz aqui com maestria para que a gente possa levar essa informação para outras pessoas. Perfeito. Na fala do senhor, eu identifiquei duas questões muito interessantes. Primeiro, esse incidente, né, que ocorreu, de fato, e que foi projetado pelas todas as redes de comunicações, né, e que, de certa forma, tem encontrado eco, inclusive, no Brasil. E a grande questão é como nós, como forças públicas e sociedade, de certa forma, vamos interpretar tudo aquilo que nos foi passado a respeito daquele incidente que ocorreu nos Estados Unidos e como, de certa forma, nós estamos preparados para debater essa questão, livre, obviamente, de questões ideológicas, sabendo modular como age a polícia nos Estados Unidos e como age a polícia no Brasil. Há que se ter essa parcimônia na análise dos fatos. A gente sabe que o controle interno e externo das forças policiais brasileiras é elevadíssimo em relação aos Estados Unidos. A permissibilidade em relação a atos contrários à lei por parte das forças policiais é muito mais ampla no Brasil, né? Nós temos um controle muito mais elevado, as forças policiais norte-americanas têm uma liberdade de ação maior do que as nossas e, de certa forma, aquilo que estão apregoando como efetivas soluções lá que já funcionam e já são bem severas, e falo isso pela experiência que tenho, né? Atuando no campo de corregedoria. E a gente sabe, nós, policiais militares, como nós somos controlados. E necessariamente precisamos ser, né? A polícia, o controle precisa ser controlado e não há uma crítica nesse sentido. Mas é complicado, né? Porque as redes sociais, ao mesmo tempo que hoje todos têm liberdade de se expressar, de falar o que pensa, a gente tem muitas pessoas que têm um discurso desarrazoado, né? E aí, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção a fala do senhor na segunda parte com relação à necessidade da gente, como uma força de segurança pública, que ainda mais em estados severos como o Rio de Janeiro, em que nenhum lugar do mundo uma força pública, né, policial, ele se defronta com os problemas que nós temos no Rio de Janeiro e alguns outros estados, né? A gente vê a criminalidade avançando em todos os estados brasileiros com o uso de fuzis, né? Então, a realidade brasileira é algo que pode ser, de certa forma, passado para outras realidades, mas de uma forma científica. E aí nós temos a ciência policial, né? E esse ciclo de lives, justamente quando eu me apercebi que o MEC reconheceu recentemente, de forma oficial, né, a partir de uma publicação de um ato do Ministério da Educação, as ciências policiais como ramo do conhecimento estudado no Brasil. E a partir de um processo longo, né, nós tivemos o nosso credenciamento do Instituto Superior de Ciências Policiais. O senhor é um dos partícipes, né, desse processo. Credenciamos em 2013 e eu até falava, né, havia alguns discursos de algumas pessoas menos avisadas, né, ou desavisadas, de que isso era uma invencionice nossa, inclusive críticas dentro da própria instituição, que não existia ciência policial, que isso era coisa que nós trouxemos de Portugal, né? E, na verdade, quando o MEC credencia uma instituição, denominada Instituto Superior de Ciências Policiais, quando ele reconhece um curso bacharelado em Ciências Policiais, que nós temos, né, na nossa instituição, isso já é um aviso muito claro de que existe uma ciência policial. E, né, lógico que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que também tem desempenhado um trabalho em prol do reconhecimento das ciências policiais, protocolou um pedido para que o MEC se manifestasse. Nós temos também a Polícia Federal, a Academia de Polícia Federal, que tem uma revista, que é a Revista Brasileira de Ciências Policiais, em que eu tenho a honra de fazer parte do Conselho Editorial, que há muitos anos vem publicando artigos dentro da seara das ciências policiais. E hoje, né, nós temos, de fato, uma certidão de nascimento e quem
são os articuladores? Quem são esses cientistas que, de certa forma, podem falar sobre polícia? Isso não exime, obviamente, um antropólogo, um sociólogo, um jurista, de falar sobre essa questão. Né? Nós não estamos falando que só polícia tem que debater ciência policial, mas é importante. Então, e hoje nós temos as redes sociais, o senhor como legítimo representante, né? Um cientista político com formação adequada, tanto profissional, teórico, eu sei que o senhor é um estudioso, e essas experiências, como a que o senhor mencionou do Brasil, né? O contexto brasileiro, o nosso BOP, a gente está fora do Brasil, acho que o senhor já experienciou isso, quando nós falamos que somos de uma polícia militar brasileira, a primeira coisa que eles já perguntam é sobre o nosso BOP, que a partir dos filmes Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, levaram os batalhões de operações especiais brasileiros para um patamar de reconhecimento no Brasil inteiro. Então é interessante essas discussões, um bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui, alicerçado pelas ciências policiais. Né? Nós não estamos aqui falando daquilo que achamos. Né? É lógico que nada é certo e nenhuma certeza, não estou falando que a gente é dono da verdade, mas estamos aqui no bate-papo alicerçado pela ciência policial, como deve ser. Olha, eu costumo dizer, Luciano, que a nossa legitimidade ela vem tanto da nossa transversalidade como da nossa profundidade de alcançar a sociedade. Não tem como nós nos dissociarmos desse conceito. Eu não consigo buscar uma outra ciência que transversalmente atinja tantas pessoas e com tanta profundidade. Porque nós buscamos daquele ser social que está na parte mais básica, né, da nossa comunidade ao que está na parte mais alta da nossa comunidade. Então, nós temos que resolver conflitos dos mais simples ao mais rebuscados. Nós atingimos a família, nós atingimos o meio ambiente, nós atingimos o trânsito, nós atingimos todas as camadas que trazem algum tipo de interferência de relação social entre o nosso ecossistema, enquanto profissionais de segurança, se pudermos até separá-lo, né, que às vezes é complexo a gente trazer essa separação, e os ecossistemas que envolvem qualquer campo social. Então, essa transversalidade é muito difícil de ser alcançada em outro tipo de ciência. Às vezes, por isso, tentam trazer um outro pensamento, desconsiderando que possamos ou não ser uma ciência como as outras. Contudo, ao mesmo tempo, tem que reconhecer, né, o quão profundo nós somos pelo que podemos oferecer de pacificação social. Então, somos, sim, né, é um termo que já está bastante divulgado, somos, sim, pacificadores sociais. Enquanto pacificadores sociais, temos que lidar com tudo isso. Temos que lidar com aspectos econômicos, temos que lidar com aspectos políticos, e a gente não tem a chance de depurar isso a ponto de promover um afastamento e nos cercearmos de podermos ser considerados enquanto ciência. Mas depois de filosofar aí esses 45 segundos, o que a gente também precisa perceber enquanto profissionais? Nós temos que dominar esse espaço. Então, muitos dos que, mesmo internamente, não acreditavam que isso seria possível, hoje temos o reconhecimento do Ministério da Educação, temos que nos apoderar, temos que tomar conta desse espaço e trago a sua fala, empresto a sua fala como se minha fosse. Não estamos desconsiderando os colegas da área de sociologia, os colegas da área de ciências políticas, né, os colegas da área de psicologia social, não estamos desconsiderando nem afastando. Contudo, existe uma experiência, existe um caminho, existe uma relação cotidiana do profissional de segurança de forma que nós atuamos de maneira diferente, mas de maneira muito mais intensa, muito mais efetiva. Quando a gente fala desses tipos de estudo, e trazendo um pouquinho do gancho que você deu, por exemplo, para o Batalhão de Operações Especiais, eu trago um estudo que depois acabou até se transformando em um TED Talks bastante famoso do professor Rodrigo Canales, né? Ele é professor convidado lá da Universidade de Stanford, e ele mostrou
o quanto a sociedade precisa entender a atividade policial quando ele fez uma correlação com a economia do crime e trouxe essa economia do crime, né, a um contexto de interferência social. Na fala dele, nesse TED Talks, ele mostra o seguinte: houve uma manifestação feita pelo Estado, por membros do Estado, né, em uma situação de mortes que aconteceu em determinada cidade, e no meio dessa manifestação surge uma segunda manifestação. Olha que coisa interessante. Surge uma segunda manifestação. E essa segunda manifestação, ela era de quem? Ela era uma manifestação provocada pelos membros do narcotráfico. E as manifestações, elas tiveram que permanecer unidas do começo até o final. Por quê? Porque o Estado já não conseguia mais, diante desses aspectos relativos à economia do crime, diante de um país como o México, que tem praticamente metade das suas províncias dominada economicamente pelo narcotráfico. E a gente volta para o crime transnacional, né? Quando nós temos um momento de uma manifestação trazida pelo Estado por um gestor público que precisa estar sendo feita junto com uma manifestação do narcotráfico. Então, é nesse instante que a gente pega esses primeiros momentos, né, em que pareceu só um lado de filosofar da minha parte, para que nós compreendamos o quanto, sendo gestores públicos, tendo a responsabilidade de promover a lei, tendo a responsabilidade de sermos pacificadores, nós temos que compreender que instituições como o BOP, como você trouxe, o Instituto Superior de Ciências Policiais, as ações de pacificação promovidas por nós, elas não estão dissociadas da ciência, e elas podem e devem, sim, promover mudanças sociais. Quando essas mudanças não acontecem, quando não existe esse empoderamento, esse reconhecimento, outros países se tornam Colômbias, se tornam Méxicos, e isso é o que a sociedade não deseja. E que nós não tenhamos aí aquela ideia de que, puxa vida, mas não vai ser assim. Vai. Vocês não vão ser culpados. Vão. Né? Nós seremos culpados por isso. E os outros atores políticos, os outros atores sociais, eles vão ficar um pouco afastados, porque a cara do Estado, ela é, feliz ou infelizmente, para esse tipo de cenário, a polícia. E aí é o momento que temos sim que ser reconhecidos em consciência, tem que reconhecer as unidades especializadas, tem que reconhecer a profundidade das nossas ações. Perfeito, perfeito. E é interessante, quando a gente fala de ciência, né, e a gente fala aqui para inúmeros seguidores, né, a nossa última raça, graças a Deus, aí, com mais de 15 mil seguidores, a maioria policiais do Brasil inteiro. E quando a gente fala em ciência, né, quando a gente fala a necessidade de trazer o conhecimento científico para dentro da polícia, na verdade, o que a gente está falando é para a gente reconhecer, e aí a gente não está falando que o policial tem que ser mestre, doutor. Né? Eu dou um exemplo claro disso. Nós temos, por exemplo, um atirador de elite da polícia. O nível de conhecimento técnico e científico que esse policial, ao efetuar um disparo, precisa ter em relação à química, física, né? Porque ele, quando vai efetuar um disparo, ele tem que ter noções do vento, de temperatura, né? de luminosidade. E, por exemplo, um explosivista, o nosso explosivista, o policial que trabalha com isso, conhecimento que ele tem que ter severo de química, de física e de outras questões. Então, a gente não leva em consideração isso. O policial que leva 15, 20, 30 anos estudando essas questões, e não é um mestre, é um doutor, mas é um policial balizado. E a grande questão é essa, que infelizmente, quando se debate a questão da segurança pública, pelos diversos núcleos de estudo que nós temos pelo Brasil inteiro, núcleos que a gente, obviamente, tem que tirar o chapéu, que tem produzido conhecimento, né, como o CRISP em Minas Gerais, mais de 30 anos produzindo análise criminal, não estou criticando nesse aspecto. Mas o que eu falo é o seguinte, nesses debates, nessas reflexões, dificilmente um policial, esse policial, porque não deve ter um título de mestre ou doutor, vai ser chamado ao debate. Quando a gente fala, por exemplo, de questões de violência doméstica, de feminicídio, a gente tem um trabalho belíssimo do Provid dentro da Polícia Militar, com policiais militares, que devem ser mestres, doutores, mas labutam nessa área, tem um conhecimento fantástico.
Lógico que existem profissionais como o Sargento Fernando e outros que, a partir do Provide, sentiu a necessidade de buscar conhecimento, procurou fazer certo mestrado, doutorado, estudar e aprofundar essas questões. E o interessante é perceber que a maioria dos nossos colegas que estão fazendo, policiais no Brasil inteiro, né, mestrados, doutorados, os seus temas são geralmente voltadas à polícia, né? Então a gente percebe que a iniciativa pessoal do servidor buscando um aprimoramento e leva aquele problema que ele tem na seara, né, policial para tentar discutir. E o feedback muito interessante que eu ouço de alguns colegas que estão fazendo mestrado e doutorado nas universidades, né, que os professores hoje, aquilo que o senhor sabe muito bem, há anos atrás a gente tentava fazer um mestrado, um doutorado, né, se candidatar. É verdade. Que nós éramos policiais, já éramos rechaçados. Hoje, os doutores da universidade, eles anseiam em ter alunos como os nossos oficiais, né, as nossas praças, porque, de fato, são pessoas que detêm um conhecimento prático muito grande. Então, o que a gente quer levar é justamente isso. A gente não quer uma ciência para ficar no campo das ideias, da reflexão. A gente quer uma ciência que, de fato, ela possa aprimorar a qualidade do serviço que o policial desempenha na rua, né? Seja na preocupação com qual o melhor equipamento, qual o melhor fardamento que vai garantir um melhor bem-estar para esse policial, que não vai gerar dano à sua saúde, qual o tratamento que a ciência, né, as ciências da saúde, e a gente tem excelentes profissionais, como a doutora Clênia, né, que vem desempenhando um trabalho excelentíssimo, mapeando toda a atividade policial, visando preservar a saúde do nosso policial. A grande questão é a gente orbitar todos esses conhecimentos, afeta as diversas áreas do conhecimento. É interessante porque na nossa Polícia Militar, né, a gente hoje, eu sempre falo isso e gosto de falar, de fato, né, nós temos hoje dentro da nossa Polícia do Distrito Federal mais de 20 doutores, né? Mais de 15 doutorandos e mais de 250 mestres, só que nós tabulamos em diversas áreas que nós identificamos, né? Que tem alguns que a gente não conseguiu ainda pegar na peneira. E diversas áreas do conhecimento, né? Nós temos doutor em física, pessoa se graduar em física, nós temos o nosso... Verdade. Mas a corregedoria que é doutor em física. E em outras áreas, a gente precisa, né, da engenharia mecatrônica, a gente precisa transformar, melhorar a qualidade da nossa viatura. E hoje a gente tem, né, aqui em Brasília, o Instituto Superior de Ciências Policiais, a única instituição policial reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, com 2 graduações, 6 especializações, inúmeros cursos de extensão, que hoje pode abrir qualquer curso, até um curso de medicina, né? Se quiser, um mestrado, um doutorado. A gente, quer dizer, o céu é o limite e hoje nós já podemos ser uma referência no campo das ciências policiais. Como existe o ITA, o IME, né? Por que não ter um instituto, um centro tecnológico aplicado à segurança pública? Quer dizer, isso são os nossos sonhos, espero que um dia se tornem realidade, né? Então, esse debate nosso é esse, eu não poderia deixar, né? A gente não tem como falar sobre tudo isso que a gente está falando, sobre segurança transnacional, sem trazer a ciência e deixar muito claro para o nosso público que aquilo que a gente está debatendo aqui é ciência, não é achismo, né, doutor? É verdade, tanto que podemos desenhar um paralelo dentro do que você comentou e dentro desse tal novo normal, né, que o Yuval Harari, né, o nosso grande escritor israelita, trouxe esse conceito de que agora tudo muda. Só que agora tudo muda para os outros. Para nós, as mudanças elas já aconteceram há muito tempo. Quando eu tenho, como você acabou de trazer, um atirador de elite, quando eu tenho um negociador, essas pessoas não têm tempo de fazer uma pesquisa para trazer uma solução social que resolva aquele conflito imediato. Ele tem que resolver aquilo na hora. Ele tem que resolver aquilo naquele instante, ele tem que resolver aquilo naquele momento. E o investimento que se faz para isso é um investimento que, na maioria das vezes, acaba saindo do bolso do profissional de segurança, um outro fator que você trouxe agora com maestria também. E nós temos o explosivista, que ele tem que ir para Portugal, ele tem que ir para a Espanha, para poder se especializar e trazer
essa informação. Nós temos um atirador de elite que, como eu tive que fazer no ano de 2000, saí daqui, peguei um empréstimo para pagar em 24 vezes para ir para a Califórnia para poder fazer, né, a capacitação em atirador em sniper urbano e rural e sniper avançado. Só que agora nós temos um instituto que pode nos oferecer isso com uma chancela diferenciada, em da mais básica, como, né, uma simples extensão, a uma mais avançada, como um doutorado, que foi um fator que você também trouxe. Agora, qual é a influência disso, o impacto disso, quando nós tratamos de crime transnacional? Já falamos da tecnologia, hoje podemos falar com maestria do lado operacional, hoje podemos tratar de questões que interferiram gravemente em diversas instituições no Brasil inteiro. E exemplo que nós citamos, o tipo de armamento que se utiliza por parte dos profissionais de segurança pública, algo que permaneceu exclusivamente na indústria e permaneceu exclusivamente em uma instituição como o Exército Brasileiro, que não tem, é claro que, obviamente, é uma instituição com todo o cabedal para poder lidar com esse tema. Mas o volume de intervenções que nós temos e a maneira como poderíamos colaborar, né, acaba sendo muito mais extensa do que os colegas do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. E, no entanto, acabamos não conseguindo agir e atuar com tanta facilidade. Um outro elemento fundamental que veio do exemplo do George Floyd, que influenciou o mundo inteiro. O uso, né, e a promoção da transparência, da legitimidade, da legalidade da atividade policial por intermédio das câmeras que vão acopladas no uniforme dos policiais. Então, hoje já existe um grande questionamento. Por que não se tem isso? Quando muito poucas pessoas sabem que Brasília foi a primeira a oferecer esse tipo de solução para o Brasil. Então, saiu até no Fantástico, aquela coisa toda. Então, nós trouxemos essa chance de uma mudança. Então, tudo isso envolve tecnologia, tudo isso envolve estudos, tudo isso envolve uma aproximação muito grande com o campo acadêmico. E o mais importante, Luciana, é isso que dá legitimidade para as nossas falas, para as nossas ações e que permite que quem não conhece das nossas tarefas acabe tendo que primeiro nos ouvir para depois fazer algum tipo de inferência, o que não é a realidade atual. Temos visto muitas inferências que não se aproximam em nada com o que nós temos no nosso país. E, de novo, esse exemplo de trazer, puxa, como é que é nos Estados Unidos e como que é aqui? Então, no aspecto jurídico é completamente diferente. Como que é essa questão racial? Lá é completamente diferente. Né? Nós temos uma empresa no estado da Flórida, onde foi o primeiro lugar onde eu sofri racismo, e um racismo que veio de negros, e um racismo diferente do Brasil. Então, quando eu passei, né, com a minha ex-esposa em uma das oportunidades que tivemos nos Estados Unidos, e eu vi um olhar distinto, né, de uma família negra para nós, que mudou. Quando eles viram que nós falávamos um outro idioma, e ficou aquela coisa assim, não, eles não são daqui. Então, né, ele, enquanto negro, pode ter um relacionamento com alguém que também não é negro, de uma outra etnia. Então, muito pouco a gente sabe, mas foi a primeira vez que eu sofri essa situação de um possível racismo, discriminação, ou, enfim, qualquer outro tema, qualquer outra nomenclatura, conceituação que queiram dar. Mas esse empréstimo de realidades, esse empréstimo de culturas, esse empréstimo de situações cotidianas de polícia ou de qualquer conflito, ele precisa ser filtrado. E é por intermédio das ciências policiais que isso vai acontecer, por intermédio da nossa qualidade, da qualidade do que nós oferecemos, que podemos, sim, mostrar que não basta, não, vamos fazer igual, porque o negro brasileiro, o preto brasileiro, dependendo do conceito que se queira dar, ele tem a mesma realidade. Não, gente, nós não temos. E as ciências policiais, elas trazem, elas conseguem pavimentar uma discussão de qualidade. A gente sai do achismo, a gente sai
de um contexto do que se pensa e do que se deseja empurrar para a sociedade, para mostrar, por exemplo, que quando falamos de policiais, Luciano, e que quiseram, né, fazer essa comparação, então o policial brasileiro ele tem o mesmo nível de violência. Não, não existe isso, né? Mas são as ciências policiais, como eu disse, pavimentam essa discussão e tornam ela muito mais qualificada para ser oferecida para o cidadão que precisa dessa informação. Perfeito. Na verdade, é uma polícia adequada à sociedade dos tempos correntes, né? Não adianta. Nós não podemos ser mais uma polícia que age por querer, né? Em que o cidadão vai perguntar: por que você está fazendo isso comigo? E eu vou responder: eu faço porque eu quero. Não é bem assim, né? O querer está distante da atuação do que o poder público demanda do agente. O querer, na verdade, é aquilo que está previsto na norma, na lei. As regras estão aí para serem aplicadas. E se nós, como defensores, não a praticamos, não tem razão de ser. E é interessante que hoje, né, nós temos a lei, obviamente. Eu tenho algumas críticas também nessa rigorosa observância ao texto legal, né, porque a gente sabe que existem outras questões, inclusive dentro do direito, a gente sabe que existe o chamado princípio da juridicidade. E esse princípio da juridicidade ele é um princípio muito amplo e ele defende que o princípio da legalidade não é o maior princípio de todos, e sim os princípios gerais de direito, que sempre tem que ser analisado no contexto global. E eu gosto de trazer essa fala para o campo da atividade policial, porque a gente sabe que existe a discricionariedade, a gente sabe que existe a lei, e só que essa adequação do fato à norma ela é muito complexa, né? E o policial ele se depara com essa realidade diariamente, né? Adequar o fato à norma. E a norma ela não consegue projetar todas as realidades que possam estar previstas no cenário. Em um mundo globalizado como o nosso, né, basta a gente perceber como seria essa nossa comunicação 5 anos atrás. Sim. E só que o Código Penal tem décadas. E aí o policial ele tem um Código Penal, ele tem um conjunto de regras que, de certa forma, são de décadas, né, criado e edificado em décadas, para aplicar em cenários locais, em situações atuais. E aí é lógico que a ciência ela vem justamente dar essa cola, né? Ela vem trazer a experiência do que de fato hoje ocorre no campo, no cenário político através da ciência política, né? No cenário econômico, e a gente tem a análise econômica do direito, a análise econômica do crime, né? Aquilo que as ciências econômicas podem ofertar para nós policiais. A gente tem a biologia, a química. Eu até estava vendo uma matéria muito interessante. A maioria desses graves assaltos que tiveram em bancos, né, as quadrilhas foram identificadas a partir do recolhimento de DNA, né, DNA de todos os incidentes, começaram a cruzar e chegaram até algumas quadrilhas. Então a gente tem diversas ciências que podem, de certa forma, nos entregar respostas que não seja só o direito. E eu falo isso de forma muito tranquila, né? Milito, sou doutor em Direito, mestre em Direito, era um jurista, mas eu sempre sou um defensor de que a polícia não deve aprender só Direito, embora o Direito é muito importante, né? As academias têm que ter uma carga horária de Direito elevadíssima, mas não pode ser só o Direito. A gente tem uma série de outras ciências e que a ciência policial... E o senhor mesmo mencionou de forma muito acurada a questão da transdisciplinaridade, né? O policial na rua ele lida com diversas questões que envolvem uma série de questões que não é só o direito que vai encontrar a resposta. Infelizmente, não é só a lei que vai dar resposta para ele em algumas situações. E nós, como gestores, nós oficiais, nós pesquisadores, nós que, de certa forma, já conseguimos projetar um conhecimento para as pessoas, nós temos a obrigação de trazer esse conhecimento para que esse policial, na ponta da lança, ele não seja atingido por essas críticas desarrazoadas de pessoas que não têm conhecimento de fato prático na realidade policial, né? Então, hoje, é que eu sempre costumo dizer, né? O policial trabalhar
o esforço espúrio. É um esforço assim, o policial sai de casa, põe a sua farda para ser vítima constante de críticas de pessoas que não têm um conhecimento, um domínio menor que seja sobre a atividade policial. Então, a ciência ela vem alicerçar a fundamentação do policial. Por que o policial está realizando determinado tipo de abordagem? Porque o policiamento está sendo retirado de uma certa localidade e quando o oficial está numa reunião do conselho comunitário e ele é indagado pela sociedade e ele vai responder, não, eu fiz isso porque eu quis, não, eu fiz isso com base numa análise estatística, numa análise criminal, porque determinados, né, o hotspot está ocorrendo em determinado... Então, é essa comunicação, essa justificativa que nós agora nos obrigamos a dar para a sociedade, porque a sociedade exige isso, transparência, né? A gente precisa dizer por que a gente conduz os nossos atos de determinada maneira. E eu acho que a ciência policial ela vem preencher de forma brilhante, né, esse campo de justificativa. A gente traz nessa sua fala, quando você fala, menciona, né? E mencionou algumas vezes ao longo dessa nossa participação o porquê das coisas. Eu gosto muito do Simon Sinek, né, que é da área de sociologia, antropologia, e o livro que startou a vida dele no que se refere à capilaridade que hoje ele tem nas grandes lideranças mundiais tem exatamente esse título, né? Comece pelo porquê, Start with Why. E no Brasil já chegou, inclusive, um manual para isso. E esse manual, ele traz como forma de movimentação social, para a gente sair dessa coisa do transacional, né? De fazer sempre a mesma coisa, de acreditar sempre que é só a lei que vai emoldurar a atividade policial, ele vai muito para o transformacional. Nós podermos entender que, né, transversalidade e transdisciplinariedade vão transformar a sociedade, que é o nosso cliente principal. Então, quando ele fala sobre isso, quando ele fala de começar pelo porquê, a ciência ela está completamente vinculada a essa situação. Tanto que o livro que ele cita logo depois, né, Os Líderes se Servem por Último, né, Leaders Eat Last, que ele traz da realidade militar. Ele vai buscar na liderança militar, principalmente, tudo que ele coloca ali, mostrando que nós, enquanto gestores, precisamos permitir que outras pessoas tenham acesso às informações e que nós fiquemos ali, por último, enquanto lideranças, para que possamos entender e balizar todos os comportamentos que vão fazer com que o nosso cliente, com que o cidadão seja bem atendido. E foi um pouco disso que eu mencionei na minha publicação no Quem Mexeu na Minha Segurança, né, que faz aquela alusão ao quem mexeu no meu queijo. É um bate-papo, é um livro voltado para o cidadão. É um livro voltado para o cidadão, onde a gente mostra os 3 tipos de gestor, né? E aí, sem querer dizer que isso aconteça, mas eu comparo com os 3 porquinhos, né? Eu tenho aquele porquinho que faz uma casinha de palha achando que vai resolver. Eu tenho aquele que faz uma casinha de madeira, mas no final das contas ele fala, não, para que eu vou botar esse prego de aço, né? Não precisa não, deixa para lá, a gente faz aqui de qualquer jeito mesmo. E a gente tem que é aquele que não é reconhecido, é aquele que na maioria das vezes é rechaçado, é colocado de lado. Eu costumo dizer que esse porquinho é o porquinho das ciências policiais, né? É o porquinho que pensa, é o porquinho que no final das contas ele faz aquela casa de alvenaria e que consegue fazer com que o lobo mau não tome conta de tudo, não coma todo mundo. Mas é o que menos é ouvido, é o que menos é abraçado, porque, é claro, essa mudança ela demanda esforço, ela demanda tempo, né? E o mesmo acontece quando nós fazemos o nosso dever de casa, quando nós temos que nos esforçar para estarmos melhor academicamente, para estarmos melhor para servir o nosso cidadão, servir o nosso cliente, ao invés de servir a própria instituição, entes políticos, defender vontades pessoais, vontades particulares, né? Então, esse novo pensar, né, nesse novo normal, e eu cito de novo o Yuval Harari,
ele tem que fazer parte do nosso pensamento, Luciano, e para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, né, no futuro. Se isso ficar acontecendo de maneira apartada, de maneira separada, infelizmente, quem precisa da segurança não vai conseguir ser contemplado com o que a gente vê lá na pirâmide de Maslow como o segundo pedacinho da base. Depois de você comer, depois de você ter as suas necessidades básicas atingidas, se você não tiver segurança, você não sobe mais para lugar nenhum. Perfeito. Já caminhando para um encerramento, né? A gente já está com o tempo. Infelizmente, nós só temos uma hora, né, de transmissão. Aproveitar um exemplo, porque as pessoas perguntam como é que a gente pode produzir ciência policial, né, dentro da polícia. E até já mencionei a questão, né, o exemplo, por exemplo, da Polícia Federal, que tem sua revista científica, a Polícia Militar do Distrito Federal, nós temos a nossa revista científica, o nosso núcleo de pesquisa, várias polícias militares têm as suas revistas científicas. Nós temos agora uma série de publicações, né, de livros. Inclusive, eu trago aqui o último projeto que nós tivemos a oportunidade de fazer, que foi uma obra coletiva sobre feminicídio e violência doméstica. Trabalho de um ano em que eu reuni 13 policiais militares, doutores, mestres, especialistas, sargentos, oficiais, de 3 estados brasileiros, para que, de certa forma, eles pudessem apresentar o seu entendimento sobre essa questão da violência doméstica e do feminicídio, livre de um discurso ideológico, de um feminismo exacerbado e de um academicismo, às vezes, enviesado e contrário à ação do Estado diante deste fenômeno. E a obra foi esse livro, né? Quase 500 páginas, um livro que hoje começa a ser referência no Brasil e no mundo. Inclusive, já tive a oportunidade de mandar alguns colegas fora do Brasil, porque é uma visão, um pensamento a respeito do que pensa de fato o policial, e baseado pela ciência, já que são estudos de doutorado, de cursos que foram realizados no âmbito dos cursos de formações, né? Seja do estado do Goiás, Bahia ou Distrito Federal. Então é importante que a gente tenha cada vez mais publicações como essa, e a Última Ratio, ela tem esse objetivo, a editora Última Ratio, ela tem como a busca por, de certa forma, estar publicando livros e artigos voltados à área das ciências policiais, da segurança pública, da mediação de conflitos, ou seja, uma linha editorial voltada à busca da paz social, da pacificação. E justamente pela dificuldade que a gente tem no âmbito do poder público de dar vazão a esse conhecimento. Então, como iniciativa privada, né, e a gente brinca, né, empreendedor, a gente livre das amarras do poder público, a gente tem uma liberdade maior de estar convidando os nossos colegas do Brasil inteiro, sem autorizações, né, óbvio, com devido cuidado e cautela. Esse livro, por exemplo, teve o prefácio do nosso comandante-geral, Coronel Pontes, que fez um pós-fácil, quer dizer, fez um pós-fácil brilhante sobre apresentando a obra, legitimando um pouco do que aqui está também. Nós tivemos o prefácio da nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que teve a oportunidade de se manifestar sobre a obra. E esse é um pequeno exemplo, né? A gente tem vários outros projetos que a gente vem desenvolvendo e tentando alicerçar e convidar colegas para, de certa forma, publicarem, né? Tirar das nossas bibliotecas os nossos artigos científicos, os nossos TCCs e levar para a sociedade. Afinal, a gente tem muito conhecimento para ofertar, né? E vou aproveitar a oportunidade, queria deixar, e aí dar um spoiler, a primeira vez que eu apresento em público, né, um pouco da capa do nosso próximo livro também, que tem o ilustre prefácio, né, do nosso querido Coronel Santana, que tem um artigo também nesse livro, mais voltado à área de coach, que é uma área que também que a gente trabalha, né, Coronel? O Coronel Verdade. Bem diversificado e tem um texto muito interessante. A gente tem um texto nesse livro também de um policial, de um capitão, e justamente tratando da questão da aplicação do processo de coach no campo da atividade policial, né, do capitão Alexandre. E é interessante que até dentro do universo coach a gente pode, de certa forma, estar trabalhando a questão da atividade policial. Então, esse livro aqui já está
praticamente em processo já em última fase, né? Está saindo do forno. Em breve iremos